sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E esse mês é um mês especialíssimo, pois que estamos comemorando o Natal de Jesus. E nós temos observado ao longo, pelo menos desses 3 anos, uma obra que o título é Mediunidade com Jesus. É uma obra do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. E hoje nós vamos pegar o item 9, o capítulo 9, que fala sobre mediunidade, fonte de luz. E ele vai tecer comentários acerca de um dito bíblico de Jesus para nós, anotado em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. E o Espírito Carlos começa dizendo assim: a afirmativa do Senhor é de grande interesse para aqueles que lidam no campo da mediunidade. Quando Jesus asseverou que somos a luz do mundo, ele não discriminou a ninguém, exigindo de todos um posicionamento. Estamos certos de que somos luzes, mas qual o tipo de iluminação que oferecemos? E aí é a nossa própria reflexão. E quando nós lemos no Livro dos Espíritos, quando se fala em forma e ubiquidade dos espíritos, que os espíritos nos dizem, superiores nos dizem, que é uma chama, é um clarão, nós temos esta boa informação, né? Então nós precisamos ter essa noção. Que tipo de iluminação oferecemos? E continua o nosso querido benfeitor Carlos nos falando assim. E ele então nos diz: a luz, essa energia que se propaga em velocidade constante, tem em si diversas propriedades, dependendo da faixa de propagação. A luz negra, que não obstante destacar o branco, de nada serve para iluminar as criaturas. E aqui, meus queridos, ele está fazendo uma metáfora, uma comparação com a mediunidade. E aí a gente vê que sempre o ponto interessante que chama atenção é o da utilidade. A mediunidade, ela será consagrada para aquilo que for útil. Então, tenhamos sempre em mente a questão da utilidade. E ele continua nos falando assim. Existem aquelas multicoloridas, chamativas, que apesar da aparência, nem sempre atendem às necessidades, deturpando algumas vezes a realidade do fato. Então, ele está falando aqui daquelas situações espetaculosas, né? Em que é aquela mediunidade, em que o fenômeno aparece muito, é muito comentado, tudo isso, mas nem sempre tem o foco. Tem o foco, porque multicolorida, o que a gente pensa? A atenção fica dispersa. E qual é o foco da mediunidade, meus amigos? O médium é aquele intermediário, né, aquele meio de comunicação com o plano espiritual. Mas vamos pensar, comunicar o quê? Levar o quê? A projeção pessoal do médium, a projeção do espírito também tem isso. Muitas vezes é uma projeção particular do espírito. E onde fica Jesus? Nessa situação, onde fica o bem? Onde fica o destaque dos objetivos da reencarnação? Onde fica a consolação? Então, tudo isso são pontos que necessitamos parar, ponderar, analisar. E continua, então, nosso irmão José falar. Outras luzes são fortes, clareiam a grandes distâncias, mas suas intensidades podem chegar a ofuscarem muitos e a cegarem alguns. Então é um outro ponto bem interessante, né? Daquela mediunidade, muitas vezes ostensiva, muitas vezes clara,
mais será que está adaptado. E aí a gente vai pensar na lição do amor cristão que é dado por Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Repetindo a regra áurea, fazei ao outro tudo aquilo que desejais que o outro vos faça. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente vê que a mensagem de Jesus jamais será a mensagem da violência. É a mensagem do respeito, é a mensagem do socorro, é a mensagem do acolhimento. Então, vamos pensar que muitas vezes a mediunidade se apresenta de uma forma não caridosa, ofusca. E quando ofusca, a penetrabilidade do conhecimento, a penetrabilidade da consolação se vê comprometida. É muito grave, é muito sério. E ele continua dizendo, temos também luzes que iluminam adequadamente, sanando dificuldades, levando progresso e engrandecendo a vida. Ah, que coisa linda, não é? Quantos médiuns nós conhecemos, e aí temos os que são que divulgam mais a mensagem, não é? Que aparecem mais, que tem a publicação, mas quantos médiuns anônimos que nas suas casas espíritas são aqueles instrumentos do trabalho de restauração daquela alma caída que ali procura. São aqueles que, através da palavra falada, da palavra escrita, do passe, do trabalho bem discreto e sereno do atendimento espiritual, esses médiuns que evitam suicídios, que ajudam, que são os intercessores da esperança, devolvem o bom ânimo, a coragem daquele que chega à casa espírita tão desesperançado, tão sofrido, né? Sem ter uma direção. Direcionam muitas vezes através da mensagem límpida de Jesus. Então são essas luzes que iluminam adequadamente, sanando dificuldades, levando progresso e engrandecendo a vida. Então a gente tem, através da literatura, através da mídia, essa visibilidade. Mas pensemos também daqueles médiuns que na casa espírita nos recebem a recepção amorosa, nos dão orientação, nos encaminham através do atendimento fraterno. Esses médiuns são essas luzes que iluminam adequadamente, que têm o ouvido da escuta, que têm o olhar da misericórdia. São esses médiuns que estão trabalhando adequadamente. E ele continua dizendo um pouquinho mais. E ainda existem as luzes que, invisíveis aos olhos humanos, podem atuar, curando doença e sarando feridas. Ah, meus amigos, o lindo trabalho do passe, o lindo trabalho daqueles passes específicos do tratamento espiritual, a chamada fluidoterapia. Quanto trabalho, quanto processo lindo vai ocorrendo. E é de uma forma anônima. Com certeza não existe no noticiário aquele anúncio, eu sempre brinco muito no Leon Denis, agradeço ao grupo mediúnico da casa assim assim, pela paz que voltou ao meu lar, através do atendimento espiritual, né? Não existe isto. E até não é para existir. Mas o trabalho é feito, a marca na alma fica. São esses médiuns que apresentam Jesus através do entendimento da doutrina espírita, aquela alma sofredora, aquela alma desorientada que chega à casa espírita pessoalmente ou muitas vezes através do pedido de socorro no papelzinho que vai para a caixinha da irradiação, e que é atendido através do trabalho das preces, das irradiações, do socorro espiritual aos suicidas, aos deprimidos. Então tudo isso, gente, é um trabalho belíssimo, é uma luz adequada
que é invisível aos olhos humanos, porque esses trabalhos, pela ética da casa espírita, são trabalhos privativos, são trabalhos reservados, mas que nem por isso deixam de ser trabalhos importantes dentro da nossa seara, não é? E aí, o nosso querido Carlos, ele vai começar a trazer esses médiuns que ele cita nesse capítulo, no capítulo 9 do livro Mediunidade com Jesus, o Espírito é o Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, editado pela editora cristã espírita Fonte Viva, né? E comentando esta belíssima expressão de Jesus para todos nós. Vós sois a luz do mundo. Expressão de Jesus, endereçada a nós, anotada pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 5, versículo 14. E ele vai falando, então, desses diferentes tipos de médiuns. Ele diz assim: assim também são os medianeiros do mundo espiritual. 2 pontos. Primeiro, alguns, em seus atos, negam a realidade maior, destarte o conhecimento da verdade. Meus queridos, a responsabilidade do médium é muito grande. Porque aquele que não tem esse contato frequente, que não entende, ele pode falar que é mentira, ele pode falar que é um processo psicológico deturpado, ele pode falar o que quiser. Mas o médium que trabalha, ele tem certeza dessa realidade espiritual e, como Erasto fala no Livro dos Médiuns, o nosso principal objetivo ao nos comunicarmos convosco é provar a vós mesmos que sois um espírito imortal. Então a gente tem certeza da imortalidade, da continuidade da vida, da lei de causa e efeito. E aí eu tenho que ter muito cuidado, porque esse conceito que está em mim, muitas vezes é negado pela minha atitude diante da vida. E aí a responsabilidade é grande, né? Olha o que Paulo de Tarso falou. Vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E aí ele vem no outro ponto. Outros médiuns, fazem do trabalho atividade de lazer e de projeção. E pelo desejo de suas almas, pouco ou nada produzem a verdade divina, deformando-a pelos seus interesses mais íntimos. Então é assim, eu quero servir a Jesus ou eu quero servir aos meus caprichos, né? Eu estou usando a mediunidade como uma forma de progresso, como uma forma de estar junto ao meu próximo, como uma forma de exercício de amor, ou estou usando a mediunidade como instrumento de projeção. E ele fala aqui atividade de lazer, muitas vezes preenchimento do tempo, mas sem a aplicação e sem a consequência moral. Eu tenho que pensar, porque Jesus, ele não reencarnou para perder tempo, para gastar o tempo. Ele reencarnou para nos orientar. Ele reencarnou para servir. E falou para nós, aquele que quiser entre vós ser o maior, seja aquele o servo de todos. Então, será que a gente está usando a mediunidade como um instrumento de serviço com a dignidade que a mediunidade merece? Ou será que a gente está buscando, no exercício mediúnico, uma projeção pessoal, né? Então, quando eu começo a trabalhar esse interesse pessoal, quando eu começo a ver na mediunidade um meio para que eu tenha realce, né? Essa luz está embaçada. Essa luz não está cumprindo a sua finalidade, não é? De clarear o caminho. E ele continua dizendo também, há também aqueles que, portadores de faculdades grandiosas, na sua invigilância, fazem do fenômeno uma forma de agressão e não de auxílio, tornando, portanto, o que seria maravilhoso em assustador e destruidor. Olha que coisa séria, meus amigos. É essa autoridade que a pessoa impõe
porque ela é médium. E, na verdade, a autoridade irresistível, como os espíritos nos dizem, é a autoridade moral, né? É a autoridade do bem. É a autoridade da compreensão, do amor. É por isso. Não as pessoas ficarem com medo de chegar perto, porque o fulano é médio, o fulano percebe. E isso, a doutrina, ela dilui de uma forma muito simples, muito generosa, muito bondosa, muito boa para o nosso entendimento. E ele continua falando novamente. Entretanto, e aí vem a parte boa, muitos são os que aceitam o chamado do mestre, posicionando-se como mensageiros menores da boa nova, auxiliando, na medida do possível, os irmãos sofredores que se lhes acercam, conquanto estejam cientes de suas próprias imperfeições e necessidades. E esse é o papel do médium espírita. É aquele vaso. Certa feita, meus amigos, eu permito de compartilhar com os irmãos e os amigos essa experiência. Estava eu no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, tendo como médium, um médium de passe, um jovem iniciando na tarefa e tendo um ataque de falsa humildade. E eu pensava assim, quem sou eu, tão imperfeito ainda, para essa tarefa? E aí o espírito, um amigo espiritual, me passou uma imagem que eu nunca mais esqueci na vida. Ele falou assim, o médium pode ser aquele cano que tem muitas sujidades, mas de tanto passar a água límpida do amor de Deus, do amor de Jesus, ele acaba se limpando também. E ali foi uma orientação que eu recebi jovem ainda, mas para ter uma noção exata de que o trabalho é de Jesus. O trabalho não me pertence. E cada um de nós se sentir feliz mesmo, por estar sendo um intermediário de Jesus, por estar sendo um instrumento. E aí o médium, ele se sentir como instrumento do bem, não como protagonista da ação. Isto quebra muito, né, a questão da vaidade. E vai colocar no médium essa responsabilidade de se preparar para a tarefa, que na verdade é o que a rádio tem feito com todos nós ao longo desse tempo, através de estudos, e que a gente no programa Conversão sobre a Mediunidade tem enfatizado muito esse papel do médium dentro da comunicação espírita, dentro do trabalho de Jesus, né? Dentro da tarefa mediúnica. Então, entendendo a mediunidade como um chamado, como uma oportunidade de trabalho, como uma oportunidade de entendimento da responsabilidade cristã, já que o trabalho mediúnico é um trabalho cristão, né? É um trabalho de relevância dentro desse amor de Jesus que compete a cada um de nós. Então a gente tem que estar assim, muito, muito atento, meus amigos, para não nos perdermos, para não misturarmos as questões que são de Jesus com aquelas questões que fazem parte da fragilidade humana, do desentendimento humano. Então a gente precisa trabalhar bem esses conteúdos, né, para não nos perdermos. E aí o Espírito Carlos, ele encerra a página falando assim: existem, porém, os grandes missionários do amor, que são como as luzes que não enxergamos citadas anteriormente. Apagam-se para que a luz maior brilhe aos homens. Através deles, Deus manifesta-se, fazendo maravilhas. Eles, porém, oferecem-se e passam. Seus atos engrandecem a própria vida. Seus passos são setas a direcionar-nos até Deus. Então a gente tem esses grandes missionários da mediunidade do amor. A gente tem conhecido, temos Chico Xavier,
a figura do nosso Divaldo e tantos outros, Peixotinho, né? Dona Ivone do Amaral Pereira, esses médiuns que a gente conhece como bons médiuns, nosso altivo, né? Mas vamos observar, esses médiuns que a gente às vezes fica um pouco espantado, dada o esplendor da mediunidade e as renúncias pessoais que eles realizam para que Jesus apareça, nenhum deles cogitou de substituição. Lembramos da expressão de Chico Xavier, quando alguém perguntou, quem vai substituir você? E ele falou assim, eu não cogito disso não. Médium é igual a capim, morre um e nasce outro. Isso a dizer, gente, que na mediunidade o importante é a gente se centralizar na tarefa que necessitamos desenvolver, que necessitamos realizar. Entender que a tarefa é o nosso espaço de oportunidade na casa espírita. Ou, aliás, a casa espírita é o espaço de oportunidade para o exercício da tarefa mediúnica. Mas que a luz que tem que brilhar através de nós é a luz do amor de Deus, é a luz dos benfeitores espirituais que realizarão maravilhas, mas que as maravilhas não são nossas. As maravilhas pertencem, né, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, responsável pela instalação da lei de Deus no nosso planeta Terra. Então, queridos, que todos nós médiuns possamos estar assim muito certos, né, que o brilho é de Jesus, mas que essa luz passando por nós, através de nós, poderá se converter em claridade no nosso caminho. À medida que a gente ouve, à medida que a gente fala, à medida que a gente faz, é a expressão belíssima da canção. Fica sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, queridos, que esse sentimento de generosidade, esse sentimento de boa vontade que caracteriza o espírito de Natal possa iluminar o nosso dezembro, possa iluminar as nossas metas nesse exercício digno, nesse exercício generoso, nesse exercício misericordioso que é o da mediunidade com Jesus. Nesse período de Natal, quase sempre no feriado, na semana que antecede Natal e Ano Novo, alguma de nossas casas tem um recesso da tarefa mediúnica. Tem muitos médios que viajam, compromissos familiares, tudo isso acontecendo, né? Mas que a gente não se esqueça de meditar com profundidade na nossa responsabilidade enquanto médiuns espíritas, na confiança dos benfeitores espirituais, no saneamento, no abrandamento da psicosfera do nosso planeta. E que Jesus seja sempre a nossa inspiração, não é? Que a gente pense assim, no cântico dos bons espíritos na sua vinda. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Que o Senhor Jesus assim nos ilumine, nos abençoe, seja o farol a orientar a nossa vida, não somente nesse mês de dezembro, mas que seja para todo o sempre. Muita paz, amigos, e feliz preparação na comemoração do Natal de Jesus. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.